Olá, sou Érica Monteiro, sou aluna da Universidade Estadual do Ceará, pela modalidade EAD do Polo de Beberibe, onde a gente foi convidada a fazer um relato de vivência sobre o último estágio, o ESEM 3, e onde a professora fez alguns questionamentos para a gente poder ir se norteando. A primeira questão é: o que você achou da estrutura da escola? Bem, a estrutura da escola onde eu fiz o estágio tem uma boa estrutura, pois tem quadra poliesportiva, tem laboratórios de informática, laboratório de biologia, tem um grande acervo de livros na biblioteca, onde os alunos podem estar lendo dentro do colégio ou levando para casa, desde que preencham um pequeno formulário, e onde tem um prazo para ser entregue o livro que ele desejar levar para casa. Também existe a sala do AEE, onde são alunos com deficiências que frequentam essa sala e onde tem professores que auxiliam esses alunos no contraturno, pois também frequentam as aulas normais para serem incluídos junto com os outros colegas. E no contraturno, alguns professores pegam esses alunos para poder trabalhar cada deficiência. Existe também uma sala de esporte, de academia, onde alguns alunos frequentam, porém, essa sala de academia existe algumas normas, só os melhores alunos podem frequentar. A segunda questão é: o que você considera que pode ser melhorado na estrutura da escola para um melhor ensino em biologia? Bem, os alunos poderiam estar usando mais o laboratório de biologia para as aulas práticas, pois usam pouco onde tem somente aulas teóricas e, na verdade, a prática auxiliaria muito mais a teoria e onde daria um ânimo maior a eles. Também o que poderia ser melhorado dentro da estrutura são as salas de aulas, pois as salas são pequenas para um número excessivo de alunos e quentes, onde só existem 2 ventiladores em cada sala de aula, que não é suficiente para auxiliar a ventilação dentro de sala, o que acaba prejudicando ainda mais, pois causa tumulto entre os alunos e às vezes prejudica a aula da professora, ela tendo que parar na maioria das vezes para poder acalmar os alunos, para dar continuidade, ou na maioria das vezes tentar. Bem, a terceira questão é: como você avalia o seu orientador técnico e quais são as principais características do agir docente dele? Bem, a minha orientadora dentro de sala é uma excelente professora, pois tem grande domínio da turma, tem grande domínio também do conteúdo, porém, o que atrapalha um pouco é que ela não pode fazer aulas diferenciadas, pois o tempo é curto. São somente 60 minutos de aula, 1 hora a aula, onde as aulas são bastante fragmentadas, não por conta dela, mas por conta da instituição, onde quando ela quer aprofundar em um conteúdo, ela já tem que sair para ir para uma outra sala. Então, a gente até acabou falando um pouco sobre isso e ela falou que não teria como fazer uma aula diferenciada, pois gastaria muito tempo para ajeitar data show ou qualquer outro tipo de atividade que pudesse auxiliar mais na aprendizagem dos alunos. Ela gastaria um maior tempo, então não é possível por conta do regimento da escola, onde essas aulas são bastante fragmentadas. Fora isso, ela é uma ótima professora, como eu já disse, tem grande domínio da sala de aula, tem grande domínio do conteúdo e onde os alunos conseguem entender o que ela passa, que é o mais importante, na verdade. A quarta questão é: como você avalia seu parceiro de estágio nas regências que você assistiu? Bem, a minha colega de estágio, ela também já ensina há algum tempo
e ela tem domínio da sala de aula, ela tem domínio sobre os alunos, ela consegue muito bem passar o conteúdo de uma forma segura. Eu pude aprender um pouco mais com ela, pois a gente já é dupla desde o primeiro estágio, então a gente conversa bastante sobre cada regência. Eu observo bastante também para poder aprender alguma coisa onde eu possa encaixar nas minhas aulas. E ela é uma excelente professora também, uma excelente colega e professora, pois tem domínio da sala de aula, tem domínio sobre o conteúdo, é carismática e acaba ganhando o carinho e a atenção dos alunos. A quinta pergunta é como você se autoavalia nas suas atividades durante o estágio com enfoque nas regências. Bem, eu acredito que eu tenha me saído bem em todas as atividades do estágio, pois os alunos puderam aprender um pouco sobre o que eu passei, eu também pude aprender com eles. As regências foram bastante proveitosas. Lógico que existe alguns percalços, mas que a gente supera. Então acredito que eu me saí muito bem neste último estágio também. A sexta questão é quais as dificuldades encontradas e quais as estratégias utilizadas para superar. Bem, dificuldades a gente sempre encontra, pois sempre existem salas onde os alunos são diferentes, onde existe sala que os alunos são mais bagunceiros, outros que prestam mais atenção, mas é algo que a gente vai vendo e tendo que enfrentar, pois a gente tem que passar por isso. Fora isso, nada demais. Fora a questão dos alunos, às vezes não prestaram muita atenção, ou às vezes a gente tem que estar chamando a atenção. Fora isso, nada demais. A oitava questão, a sétima questão é qual a temática do seu minicurso ou oficina e como avalia a sua participação? Bem, a gente falou sobre plantas medicinais na horta escolar, que já é um projeto que tem uma horta dentro do colégio. A gente só quis complementar falando um pouco sobre essas plantas medicinais, se eles conheciam. E a gente ia falando alguns nomes de plantas e perguntando se eles sabiam para que servia, como eram usadas. Então foi uma oficina bastante diversificada, onde eles participaram bastante, pois é algo do dia a dia e a gente consegue perceber que quando a gente chama um conteúdo para o seu dia a dia, eles participam bastante. Então foi uma boa aplicação. A oitava questão é como foi o planejamento das aulas com os seus orientadores técnicos. Bem, dentro do colégio, o planejamento sempre se dá às quarta-feiras, como eu já falei nos meus planos. Sempre se dá às quarta-feiras, onde existe primeiramente uma roda de conversa com os outros professores das ciências da natureza, onde eles falam, existe pautas onde são falados sobre o conteúdo do mês, o conteúdo da semana, ou sobre algumas dificuldades de alguns alunos. Então, o planejamento é um momento importante, pois a gente consegue ver algumas dificuldades de alguns alunos e consegue conversar com a professora, ela vai explicar qual turma tem mais dificuldade, qual aluno tem mais dificuldade. Então, é um momento bastante importante. E já com a orientadora de estágio, a Fábia, também foi um momento bastante importante dentro da sala de aula, pois nos encontros presenciais ela passava bastante coisa para a gente, orientava de uma boa forma, tirava dúvidas. Então, as duas orientadoras foram ótimas durante o estágio. A nona questão é como os encontros presenciais e as atividades na plataforma interferiram no seu desenvolvimento no estágio. Como já falei, as aulas presenciais foram bastante importantes para a gente, pois elas tiravam bastante dúvida. E as atividades também, não que atrapalhem, mas
Às vezes, para a gente ter um tempo grande para fazer as coisas, várias coisas ao mesmo tempo, acaba dificultando. Mas não que atrapalhe o estágio, mas quando são bastante atividades ao mesmo tempo, dificulta um pouco, mas não atrapalha. E a 10ª e última questão é para fazer uma conclusão dos estágios realizados no curso por meio de uma rápida retrospectiva. Bem, os 4 estágios, primeiro no fundamental e os 3 no ensino médio. Os primeiros foram bastante dificultosos por ser a minha primeira vez dentro de sala de aula, por ter aquele medo dos alunos, ou por eles não gostarem, mas ao longo dos estágios fui fazendo amizade com o núcleo gestor, com professores que até hoje falam comigo, quando me veem algum cumprimentam. Então a gente fez bastante amizade, tanto eu como a minha colega. E tivemos dificuldades, mas superamos, mas foi algo prazeroso. Algo que eu pude aprender bastante em cada um deles, tanto no fundamental como no ensino médio. São idades diferentes, professores diferentes, conteúdos diferentes, mas que a gente pôde aprender com cada um deles. E é isso.